Capítulo 2. Espírito inútil com máximo poder espiritual inato. O velho Jack obviamente respondeu Tang San com grande paciência. Em seu coração, a criança mais inteligente da aldeia era ninguém menos que esse Tang San. Era realmente difícil imaginar que tal pai poderia ter um filho tão inteligente quanto este. Grão-mestre espiritual é uma classificação de mestre dos espíritos. Mestre dos espíritos é a mais nobre vocação no nosso continente Doulu. Eles podem se tornar campeões formidáveis, eles podem possuir habilidades auxiliadoras extraordinárias. Mas não importa qual tipo de mestre dos espíritos, a todos são concedidos e classificados com títulos. Todos os mestres dos espíritos possuem seu próprio poder espiritual. Baseado na intensidade do poder espiritual, eles são geralmente subdivididos em 10 títulos. Cada título também é subdividido em 10 níveis. Primeiro, após apenas atravessar o limiar, alguém pode ser chamado aprendiz espiritual. Assim que o espírito desperta, todo mundo é um aprendiz espiritual. No caso em que o espírito é capaz de ser cultivado, quando o poder espiritual alcança o 11º nível, é possível passar para o próximo título, que no caso é mestre espiritual. Grão-mestre espiritual é o terceiro na sequência de títulos. Tendo alcançado o título de grão-mestre espiritual, este já é um mestre dos espíritos bem famoso. Existe um total de 10 como este. Aprendiz espiritual, mestre espiritual, grão-mestre espiritual, ancião espiritual, ancestral espiritual, rei espiritual, imperador espiritual, sábio espiritual, Doulu espiritual e título Doulu sobrescrito 1. Este é precisamente de onde nossos nomes do continente Doulu vêm. É dito que quando alcançando o poder do 90º nível título Doulu, é possível escolher um título por si mesmo, eles são simplesmente uma existência incomparável. Seus olhos brilharam com orgulho. Há 100 anos nossa aldeia do Espírito Santo produziu um 80º nível sábio espiritual. Em toda a cidade no Odin, até mesmo na extensão de toda a região de Fazinu, isso é extremamente raro. Tang Hao ao lado curvou os lábios. Velho Jack, isso é só uma lenda, nada mais. Intencionalmente o irritando, velho Jack ficou indignado. O que você chama de lenda, essa lenda vem de fatos. Tang Hao, já se faz 6 anos desde que você veio para a aldeia, você deve entender que o sábio espiritual é parte de nossa história. Se eu ouvir você insultando o sábio espiritual de novo, eu irei bani-lo da aldeia. Se não fosse pelo pequeno Sam, você acha que eu gostaria de vir a essa sua casa de cachorro, Tang Hao não estava irritado, continuando a martelar a ferramenta agrícola em sua mão e continuando a olhar como se não tivesse ouvido as palavras de Jack. Jack resolutamente o encarou até que olhando novamente para Tang San disse. Você não deve tomar conta de um pai tão desanimado como esse no futuro. Certo, eu estou indo, em 3 dias eu virei pegar você. Terminando de falar, o velho Jack saiu da ferraria irritado. Pai. Tang San chamou. Andy. Tang Hao lançou um olhar frio para ele. Percebendo a frieza nos olhos de seu pai, Tang San podia apenas engolir suas palavras. Retornando ao seu quarto com a cabeça baixa para continuar a se esforçar nas 10.000 marteladas. No cair da noite, após comer o jantar, Tang Hao limpou sua boca e estava pronto para sair como usual, quer dizer, essa era a rotina, sair para beber. Bebendo a cerveja de mais baixa qualidade. Pai. Espere um momento. Tang San, sem tempo de limpar os pratos, primeiro chamou Tang Hao para pará-lo. O que? Tang Hao impacientemente o encarou. Mesmo que Tang Hao nunca tivesse batido em Tang San, por algum motivo, Tang San naturalmente tinha certo cuidado em relação a seu pai. Para essa pessoa de 2 vidas, ele era incapaz de mudar seus sentimentos. Aquelas 10.000 marteladas, eu terminei de forjá-las. Tang San disse. O olhar de Tang Hao era brilhante, quase como se estivesse reluzindo. Traga isso para eu dar uma olhada. Certo. Tang San correu para seu quarto e rapidamente voltou correndo com o pedaço de ferro em suas mãos. O pedaço inteiro estava negro e embora sua forma fosse irregular, cada face parecia extremamente brilhante, um brilho negro levemente visível nele. O tamanho do pedaço de ferro era de aproximadamente 1/4 do tamanho original. Quando Tang San usava a habilidade Céu Misterioso para segurá-lo, ele não sentia cansado de forma alguma. Tang Hao pegou o pedaço de ferro negro em suas mãos, levando até seus olhos para estudá-lo cuidadosamente. Você entende agora o que eu disse? Tang San assentiu. Quando temperado em aço, metal antes de qualidade insuficiente quando refinado por contínua forja, se torna metal de alta qualidade. Pai, você queria me ensinar esse princípio? Tang Hao percebeu, parecia que nesses dias seu filho havia causado nele não pouca surpresa. Devolvendo o pedaço de ferro para ele, ele disse. Então continue. Quando você tiver terminado de forjá-lo até o tamanho de um punho, traga-o para mim de novo. Terminando de falar, ele se virou e andou para fora da casa. De acordo com o que ele disse originalmente, após forjar o pedaço de ferro 10.000 vezes ele iria ensinar Tang San a forjar, mas agora parecia que ele havia quebrado sua promessa. Mas Tang San não parecia ter levado para o lado pessoal, ele apenas pensou nas palavras de Tang Hao. Do tamanho do punho. Este grande pedaço de metal, poderia ele realmente forjá-lo no tamanho de um punho? Apesar de ter apenas 1/4 do volume original, Tang San estava bem claro de que junto com forja contínua, à medida que o pedaço de ferro estivesse mais e mais concentrado, reduzir o volume também se tornaria mais difícil. Pensando em forjá-lo até o tamanho de um punho, isso absolutamente não seria resolvido com mais 10.000 marteladas. Após ser temperado em aço, o que ele iria se tornar após outras 10.000 marteladas? Um cintilante brilho passou pelos olhos de Tang San e ele cambaleou levemente assim que destramente entrou em seu quarto. Pouco tempo depois, ting-ting-dodó, sons de marteladas mais uma vez podiam ser ouvidos da ferraria. 3 dias passaram bem rápido, Tang San continuava indo ao topo da colina de manhã cedo para sua rotina diária de exercícios e retornava para casa logo depois. Além de cozinhar, ele também forjava, tentando sua força contra o pedaço de ferro fundido. Todos os dias a frequência de batidas aumentavam.
A habilidade Céu Misterioso ajudava-o a recuperar força física rapidamente, assim ele podia especialmente manter o processo de forja contínuo. Pequeno Sam, o vovô veio pegá-lo. O velho Jack pontualmente veio à ferraria, dessa vez ele nem foi para dentro, apenas chamando Tang San de fora. Tang San olhou para seu pai ao seu lado que havia acabado de comer. Tang Hao indiferentemente disse: Vá. Não atrase o almoço. Tang San prometeu voltar logo e então deixou a ferraria. Com o velho Jack guiando, Tang San seguiu até o Hall dos Espíritos no centro da aldeia. Naturalmente, o assim chamado Hall dos Espíritos não era nada mais do que uma mera cabana de madeira. Como todo mundo possui espíritos, todos os anos iria haver crianças passando pelo despertar espiritual. Além disso, rolas dos espíritos podiam ser encontrados em todos os lugares no continente. Naturalmente, esses eram apenas rolas subsidiários, havia uma distinta hierarquia. As crianças da aldeia não tinham uma boa opinião de Tang San. Favorecer os ricos e desdenhar os pobres não era uma habilidade apenas dos nobres, entre pessoas comuns em vez disso as circunstâncias eram ainda mais distintas. Com Tang San originalmente sendo uma pessoa reencarnada e sua idade real tendo excedido os 30 há muito tempo, ele naturalmente também não tinha vontade de entrar em contato com essas crianças. Para ele era melhor gastar o tempo livre cultivando, é claro que ele não tinha um colega de brincadeiras. Além do ancião da aldeia Jack e as 8 crianças presentes, havia mais um jovem no Hall dos Espíritos. Essa pessoa parecia não ter muito mais do que 20 e poucos anos, elegantes sobrancelhas inclinadas sobre olhos cintilantes, suas feições eram extremamente brilhantes e bonitas. Ele estava vestido completamente em brilhantes vestes brancas, um manto negro em suas costas e à direita do centro de seu peito, em cima do coração, havia o caractere espírito com aproximadamente o tamanho de uma palma. Essa era a vestimenta padrão dos funcionários diretamente subordinados ao Hall dos Espíritos. No lado esquerdo de seu peito havia um símbolo gravado com 3 longas espadas cruzadas. Parecia que Jack conhecia bem esse tipo de mestre dos espíritos, a quantidade de 3 representava um mestre dos espíritos no terceiro nível, intitulado Grão-Mestre Espiritual, as espadas longas indicavam que esse representante do Hall dos Espíritos era um mestre espiritual de batalha. Saudações, estimado Grão-Mestre Espiritual de batalha, iremos tomar um pouco de seu tempo. Velho Jack respeitosamente se curvou para o jovem. O centro da testa do jovem traiu a indiferente arrogância, indiferentemente se curvando levemente, ao menos retornando a saudação. Meu tempo é escasso, vamos começar. O velho Jack disse. Muito bem. Crianças, este é um grão-mestre espiritual batalha vindo da cidade de Nudin. A seguir ele irá guiá-los para abrir a vocês mesmos para seus espíritos. Vocês devem cooperar com o grande mestre para conduzir seu despertar espiritual. O vovô é ansioso para ver quem entre vocês tem a capacidade de se tornar um mestre dos espíritos. O jovem um pouco impaciente disse. Muito bem, você disse a mesma coisa ano passado. Você acha que se tornar um mestre dos espíritos é realmente assim tão fácil? Eu já passei por 6 aldeias e nenhuma delas tinha pessoas com poder espiritual. Eles não tinham nem espíritos adequados. Os olhos do velho Jack mostravam um traço de melancolia, suspirando ele disse. Sim, há. Apenas um entre muitos herdam a aptidão para se tornarem mestres dos espíritos. Entre nós pessoas comuns, isso é ainda mais difícil. Balançando a cabeça ele saiu do Hall dos Espíritos. O olhar do jovem desceu sobre as 8 crianças em frente a ele. Como um inspecionador enviado do Hall dos Espíritos, ajudar pessoas comuns a passar pelo despertar espiritual era sua atribuição obrigatória e ele já estava acostumado com isso há muito tempo. Crianças, alinhem-se. Em relação a essas crianças, suas maneiras eram bastante indiferentes. As 8 crianças se alinharam em frente a ele, Tang San estava na ponte esquerda. Ele era um pouco mais magro e menor que as outras crianças de sua idade. O jovem sorriu e disse. Eu me chamo Sui Yuntal, um grão-mestre espiritual do 26º nível e serei seu guia. Agora, vocês irão passar pelo despertar espiritual um por um. Lembrem-se, em relação ao que acontecer, não fiquem assustados. Enquanto falava, Sui Yuntal abriu um pacote em um lado da escrivaninha, pegando 2 coisas de dentro, 6 pedras negras redondas e uma brilhante bola de cristal azul. Sui Yuntal colocou as 6 pedras negras no chão formando um hexágono e levou a primeira criança da ponta direita para o meio da formação. Não fique assustado, feche seus olhos e sinta cuidadosamente. Enquanto falava, os olhos de Sui Yuntal de repente se acenderam e diante do chocado olhar da criança ele gritou em uma profunda voz. Fortalecimento do corpo lobo solitário. Um fino fio de luz verde azulada surgiu entre suas sobrancelhas, seguindo em linha reta para cima até alcançar seu cabelo. O cabelo de Sui Yuntal era originalmente preto, mas assim que a luz verde azulada encostou nele, ele se tornou cinza em um flash. Além disso, ele rapidamente cresceu e pelo de cor similar apareceu em ambas suas mãos descobertas. Ao mesmo tempo, seu corpo parecia ter expandido, estava bem maior comparado a antes, seu corpo inteiro inchado com músculos. A vestimenta do Hall dos Espíritos tinha ótima elasticidade, ela não havia rasgado quando preenchida a ponto de explodir por causa de seu corpo crescendo. Os olhos de Sui Yuntal já haviam mudado de cor para um verde claro, afiadas garras surgiram de seus 10 dedos em ambas as mãos, reluzindo friamente com brilho ofuscante. 2 concêntricas auréolas de luz brilharam sob seus pés, constantemente se movimentando dos pés para o alto da cabeça. Uma era branca e a outra amarela. Excessivamente estranho. O garoto que ele havia mandado ficar no meio das pedras negras, encarando a transformação do corpo de Sui Yuntal, de repente gritou. Ah! Pronto para correr de medo. O novo brilho verde nos olhos de Sui Yuntal era realmente assustador. Agarrando a criança, ele disse. Não se mova. Eu disse para não ficar com medo. Este é meu espírito, lobo solitário. Se um de vocês for capaz de se tornar um mestre dos espíritos no futuro, vocês também irão usar habilidades similares. O único que não estava à beira do terror era Tang San. Imediatos resultados apareceram em todo o corpo de Sui Yuntal assim que ele se transformou.
Comparando com admiração, o coração de Tang San estava cheio de curiosidade. Pelo cinza apareceu em todo seu corpo, olhos verdes. Essas são realmente características de lobos. Pode ser que depois da possessão espiritual as pessoas se transformam em lobos. Não, isso não está certo. Ele deve possuir habilidades de lobo, certo? Então, convocação de mestre dos espíritos, deve haver uma utilização melhor das capacidades espirituais. Pela primeira vez, Tang San percebeu, ele havia se interessado na vocação de mestre dos espíritos. Ele agora já um pouco impaciente queria saber qual era seu próprio espírito. Assim que Sui Yun-Tao bateu palmas, na velocidade de um raio, 6 tênues luzes verdes surgiram no meio das pedras negras no chão. Imediatamente uma camada de enevoada luz dourada foi liberada das pedras e se levantou. Por alguma razão, assim que a criança que previamente chorava ruidosamente foi envolvida pela tênue luz dourada, ele imediatamente ficou quieto, apenas um pouco estupidamente parado ali. Cada partícula da luz dourada veio flutuando das pedras negras, entrando no corpo do menino. O corpo do menino começou a tremer levemente, não sabendo se devia gritar ou se manter em silêncio. Estenda sua mão direita. Os 2 olhos verde-musgo de Sui Yun-Tao encararam fixamente o menino, majestosamente comandando. O menino estendeu sua mão direita abruptamente. Após uma pausa, todas as partículas de luz jorraram para fora. Instantaneamente uma foice apareceu em sua mão. Poderia parecer que a foice não era algum tipo de truque de luz e ao invés disso que ela realmente existia. Sui Yun-Tao franziu a testa. É um espírito ferramenta. Pode uma foice ser considerada uma arma? É possível com esforço. A luz dourada gradualmente desapareceu. O menino um pouco maravilhado olhava para a não particularmente pequena foice em sua mão. Na verdade estava perplexo. Sui Yun-Tao disse. Seu espírito é uma foice, um espírito ferramenta. Vamos, deixe-me testar se você tem poder espiritual. Se você possuir poder espiritual, até mesmo um espírito ferramenta pode passar por cultivação espiritual de batalha. Depois de tudo, uma foice certamente tem potencial de ataque. Grande mestre, o que eu devo fazer? O menino timidamente perguntou. Sui Yun-Tao friamente respondeu. Intencionalmente invoque seu espírito. Por enquanto tente se lembrar do momento que você utilizou e use esses pensamentos para chamá-lo para fora. O menino tentou por muito tempo, apenas para invocar a foice. Com suas mãos Sui Yun-Tao segurava a bola de cristal azul em frente a ele, movendo-o para colocar sua mão direita nele. A imatura pequena mão do menino às garras de lobo de Sui Yun-Tao acima e abaixo da bola de cristal respectivamente, ali havia um claro contraste. Um momento depois, Sui Yun-Tao, um pouco desanimadamente disse. Sem poder espiritual. Você não pode se tornar um mestre dos espíritos. Por enquanto, um passo adiante. Cenas similares continuaram a ocorrer e uma após a outra 5 crianças tiveram seus espíritos despertados. Seus espíritos eram todas algumas picaretas, foices e outras ferramentas agrícolas. Em sucessão nenhum espírito animal apareceu e em relação a poder espiritual, todos foram julgados por Sui Yun-Tao como 0. Quando a vez da 7ª criança chegou, essa era também a última na frente de Tang San. Após continuamente usar poder espiritual, Sui Yun-Tao parecia já um pouco exausto, mas ele continuava com a intenção de ajudar todas as 8 crianças a completar o processo de despertar. Partículas douradas de luz se juntaram e, dessa vez, não uma ferramenta agrícola e uma coisa diferente apareceu. Uma pequena haste de grama azul clara apareceu na mão da menina, suavemente balançando de um lado para o outro. Tang San vagamente sentiu que ele mesmo já havia visto essa pequena grama azul antes. Rapidamente um pensamento veio a ela, essa grama era conhecida como grama azul prateada, ela aparecia em todo lugar na aldeia. Semelhante à grama verde de seu mundo original, ela era tão generalizada quanto, exceto sua vitalidade que era comparavelmente mais tenaz, ele realmente não tinha outra função. Apenas porque a menina estava coberta por uma camada de luz dourada que ele não a reconheceu antes. Embora esta não fosse uma ferramenta agrícola, o desapontamento nos olhos de Sui Yun-Tao era ainda mais evidente. É um espírito inútil. Isso não tem potencial de ataque, não tem poder defensivo e não tem habilidades de suporte. Grama azul prateada também é considerada o símbolo dos espíritos inúteis. Enquanto falava, ele estendeu a bola de cristal azul para a menina de acordo com o procedimento e assim como ele predisse como anteriormente nenhum poder espiritual apareceu. Por último era a vez de Tang San, Sui Yun-Tao não precisou falar, ele já havia caminhado adiante parando no meio das 6 pedras negras. Em ritmo com os 6 fluxos de poder espiritual de Sui Yun-Tao sendo derramadas nelas, a pálida luz dourada mais uma vez cintilou brilhantemente. Calor foi a primeira sensação de Tang San, como se todo o seu corpo fosse embrulhado dentro de um mundo agradável e acolhedor, indescritivelmente confortável. Não é de se admirar que as crianças antes dele pudessem suavizar suas emoções quando envoltas na luz. Uma sensação quente permeou para dentro de seu corpo e Tang San claramente tornou-se ciente de que seu próprio poder interno, a habilidade céu misterioso, aparentemente oscilou. Imediatamente a seguir, nessa movimentação de energia quente dentro do corpo como se algo tivesse acabado de ser quebrado, em uma fração de segundo a sensação quente subiu para a palma da sua mão. Os olhos de Sui Yun-Tao abruptamente brilharam, porque junto da luz dourada, dessa vez apareceram muitos flocos dourados, muito mais do que todas as outras crianças anteriores possuíam juntas. Ele levemente sentiu que um correspondente espírito poderoso iria aparecer. Excitamento apareceu em suas maneiras. Falando desses representantes do rol dos espíritos responsáveis pelo despertar espiritual de pessoas comuns, se eles pudessem despertar uma potencialmente notável criança, então a trouxessem ao rol dos espíritos, eles poderiam adquirir muitos benefícios de primeira classe, no que diz respeito a ser promovido essa era uma enorme vantagem. Mas, rapidamente Sui Yun-Tao perdeu a confiança. Tang San subconscientemente levantou sua mão direita, ele viu alguma coisa azul. Esse azul, nesse dia no rol dos espíritos da aldeia já havia aparecido 2 vezes. Grama azul prateada, exatamente como a grama azul prateada da menina anterior. O símbolo dos espíritos inúteis. Sui Yun-Tao não tinha outra escolha a não ser dizer.
De novo um espírito inútil, é o que parece, a aldeia do Espírito Santo foi uma perda de tempo de novo. Ok, crianças, vocês podem ir. A anterior grande quantidade de flocos dourados de luz que apareceu de início lhe deu grandes expectativas, mas quando finalmente e inesperadamente era apenas uma mera grama azul prateada, o senso de disparidade causou a Suyuntal um pouco de mau humor. Tio, você ainda não deixou eu passar pelo teste de poder espiritual, certo? Tangsan viu Suyuntal pronto para guardar a bola de cristal azul e apressadamente o lembrou. Suyuntal disse sem olhar para trás. Não precisa de teste. Grama azul prateada, para esse espírito inútil, eu ainda nunca vi alguém aparecer com poder espiritual. Deixe-me tentar, tio. Tangsan persistentemente disse. Quando a luz dourada trouxe a sensação quente dentro dele, isso produziu uma estranha sensação, como se uma grande porta se abrisse e causasse uma súbita mudança em sua habilidade céu misterioso. Ao mesmo tempo, ele também queria muito saber qual a atual diferença entre sua força interna e os espíritos desse mundo. Suyuntal ficou pasmo de repente, virando-se, para o olhar calmo e bastante firme de Tangsan. Pensando em seu coração, esta criança era aparentemente fora do comum. Tudo bem. Tentar uma vez não iria gastar muito tempo. Enquanto falava, ele estendeu a bola de cristal azul para Tangsan. Antes que Suyuntal o instruísse para trazer a grama azul prateada para fora de seu corpo. Ele percebeu que isso não era realmente difícil, isso era similar ao controle da habilidade céu misterioso, a habilidade para invocá-lo poderia ser realizada. Simultaneamente, ele adicionalmente descobriu que, no momento em que a grama azul prateada apareceu, parecia que essa também era sua habilidade céu misterioso sendo usada, e assim essa pequena grama azul era condensada através da habilidade céu misterioso. Com a mão quase tocando a bola de cristal azul, o corpo de Tangsan ferozmente tremeu de repente. Ele estava chocado ao descobrir que, essa aparente bela bola de cristal azul, inesperadamente possuía uma tremenda atração, sua força interna afluindo para fora como se tivesse encontrado uma saída. Ele queria se libertar, mas não importa o quanto ele tentou, ele era incapaz de escapar da forte atração. Suyuntal estava similarmente espantado. E pensar que essa situação iria aparecer enquanto ele fazia o último teste de poder espiritual nessa aldeia do Espírito Santo, de repente, a bola de cristal azul em sua mão começou a brilhar, uma deslumbrante luz azul a partir de um ponto começou a se espalhar em um flash. Num piscar de olhos, a bola de cristal parecia como uma resplandecente gema liberando uma brilhante luminescência. Um clarão azul surgiu indescritivelmente se movimentando. De acordo com o teste tradicional, contanto que a bola de cristal desse alguma resposta, mesmo um único traço de luz, seria provado pelo teste que havia poder espiritual, e, atualmente, a bola de cristal azul radiava com um brilho tão deslumbrante que só havia uma explicação. Céus, isso atualmente é máximo poder espiritual inato. Luz verde azulada surgiu novamente do corpo de Suyuntal e a bola de cristal foi arremessada da mão de Tangsan. Neste momento, ele viu em frente aos seus olhos que o olhar do menino havia mudado completamente. Ele aparentemente se assemelhava à aparência de um monstro. Tangsan naturalmente também percebeu que essa situação era diferente do teste das outras crianças, se sentindo incerto ele perguntou. Tio, o que é máximo poder espiritual inato? Suyuntal estupidamente olhou para ele, subconscientemente explicando. Todo mundo no momento do despertar espiritual, além de forma do espírito para decidir se ele é grande e poderoso, a quantidade de poder espiritual também é extremamente importante. Grande quantidade de pessoas no momento do despertar espiritual não tem poder espiritual, como as várias crianças antes desta. Eles estão destinados em toda a sua vida a serem incapazes de se tornarem mestre dos espíritos. Mas se poder espiritual aparecer, mesmo que apenas um pouco, qualquer pessoa pode passar por meditação de cultivo. E no momento do despertar do espírito a quantidade de poder espiritual é fundamental para definir o nível inicial de cultivo para mestres dos espíritos. Quanto mais alto o nível de poder espiritual, a velocidade de cultivo adquirida é maior. Além disso, por causa do nível de partida, elementos essenciais irão naturalmente também ser praticados mais cedo do que os outros. O que é conhecido como máximo poder espiritual inato é quando, no momento do despertar espiritual, se é naturalmente capaz de atingir a maior quantidade de poder espiritual. Maior quantidade de poder espiritual. Tangsan olhou para Suyuntal, seu coração confuso, ele não sabia o que seu poder espiritual era, mas certamente poderia ser que o teste com a bola de cristal azul havia absorvido sua força interna da habilidade céu misterioso. Poderia-se dizer que, sua força interna neste mundo transformou-se em poder espiritual. Talvez tenha sido porque o máximo poder espiritual inato de Tangsan causou nenhum pequeno choque para Suyuntal, mas ele não se importou de se dar ao trabalho de explicar. Nosso espírito é classificado assim, a cada 10 níveis é um título. Depois de despertar o espírito, pode-se ser automaticamente chamado de aprendiz espiritual. Claro que é apenas um aprendiz espiritual iniciante. De acordo com a intensidade do poder espiritual se é subdividido em níveis. O que é chamado de máximo poder espiritual inato é quando, exatamente após o despertar, o nível de poder espiritual inatamente é do 10º e maior nível. Eu ainda nunca encontrei com uma pessoa com máximo poder espiritual inato. Originalmente quando eu despertei, eu também tinha apenas poder espiritual classificado como 2º nível, nada mais. Tangsan já havia se recomposto. Era muito difícil encontrar um verdadeiro mestre dos espíritos, então ele naturalmente era incapaz de desistir, e apressadamente perguntou sua mais profunda dúvida. Máximo poder espiritual inato só pode ser de 10º nível. Não pode ser mais alto? A luz verde azulada ao redor do corpo de Suyuntal desapareceu, retirando sua possessão espiritual corporal. É claro que não. O poder de um mestre dos espíritos não podem ser promovidos tão facilmente. Para cada avanço de título não só é necessário que o poder espiritual alcance o ápice do título, mas também é necessário se obter um anel de espírito. Sem um anel de espírito, mesmo que você faça grandes esforços com a cultivação, ainda é impossível entrar no próximo título.
Apenas como exemplo você agora, por já ter alcançado o máximo poder espiritual inato, se você quiser continuar a promover o seu poder espiritual, ao invés de meditação, você deve primeiro obter um anel de espírito. Após entrar nos níveis mais baixos do segundo título, você será capaz de continuar a meditação de cultivação. Tang San de repente disse. Anéis de espírito, como a auréola em volta do seu corpo agora há pouco. Você é do nível 26, portanto tem 2 anéis de espírito. Su Yuntao acenou com a cabeça e disse. Exatamente assim. Suas circunstâncias são muito excepcionais, máximo poder espiritual inato é um raro presente uma vez a cada 100 anos. É uma pena, realmente é uma pena. Inesperadamente é um espírito inútil. Mesmo se o seu espírito fosse apenas uma ferramenta agrícola, seria mais forte em comparação com a grama azul prateada. Nesse caso, eu poderia. Ele não disse mais nada, mas Tang San também entendeu vagamente o que ele queria dizer, apenas em seu coração um novo entendimento surgiu. Tang San sempre foi uma pessoa boa em pensamentos profundos, em sua vida anterior ele era assim, nesta vida ele continuava dessa forma. De acordo com o que disse Su Yuntao, no caso o poder espiritual verdadeiramente estava ligado à força interna. Ou seja, depois de chegar a este mundo, o cultivo de força interna se tornou o poder espiritual e a razão pela qual sua habilidade céu misterioso era incapaz de entrar no nível secundário, era exatamente por causa deste chamado anel de espírito. Também podia-se dizer precisamente que, se ele queria evoluir ainda mais, ele deveria tornar-se como um mestre dos espíritos para obter um anel de espírito. Mas o que era um anel de espírito? Tang San devidamente ponderou sobre isso antes de continuar perguntando. Mas Su Yuntao já havia pegado o pacote e se dirigido para a saída. Velho Jack. A porta se abriu. O velho Jack com a face tensa veio encontrar-se com Su Yuntao. Grão-mestre, o que você acha? Esse ano alguma das crianças da aldeia tem a capacidade de se tornar um mestre dos espíritos. Su Yuntao olhou para ele e deixou escapar um suspiro, dizendo. Há uma, mas é uma pena. Os olhos de Jack revelaram uma perplexa expressão indeterminada, sondando ele perguntou. Grão-mestre, esse resultado é? Su Yuntao disse. Este ano, entre estas 8 crianças, apenas um possui poder espiritual e até mesmo é máximo poder espiritual inato, mas é muito ruim que seu espírito seja grama azul prateada. Você entende? Grama azul prateada. Máximo poder espiritual inata. Céus. No rosto de Jack havia uma expressão tão depressiva que em comparação com Su Yuntao era ainda mais grave. Ele, que fora chefe da aldeia por tantos anos, naturalmente entendia a importância que máximo poder espiritual inato representava. Mas esse máximo poder espiritual inato apareceu com um espírito grama azul prateada, isso realmente era. Grão-mestre, grama azul prateada realmente não tem nenhum meio de cultivação. Jack, franzindo a testa perguntou. Su Yuntao podia sentir o estado de espírito do velho Jack, em vez de sua forma arrogante de início, dando um tapinha no ombro do velho Jack, disse. Ela não é inteiramente incapaz de cultivar. Apenas, se você considerar a grama azul prateada em ritmo de crescimento espiritual, o que a evolução pode realizar. Espíritos inúteis são ao final, espíritos inúteis. Mesmo se tornar-se um mestre dos espíritos, provavelmente será um mestre dos espíritos inútil. Este máximo poder espiritual inato realmente é uma pena. Bem, então, eu estou indo, eu ainda devo passar em outra aldeia. Su Yuntao no final não esperou por Tang San continuar a fazer perguntas, partindo da aldeia. Sem Su Yuntao, Tang San só poderia correr para fora até Jack, perguntando sua mais urgente dúvida. Vovô Jack, o que é um anel de espírito? Como se pode obter um anel de espírito? O velho Jack, como se ainda estivesse pensando sobre as palavras de Su Yuntao, subconscientemente respondeu. Eu também não sei o que é um anel do espírito. A fim de obter anel de espírito, aparentemente se devem caçar bestas espirituais. Isso é muito uma tarefa muito perigosa a qual apenas mestres dos espíritos são capazes. Continua no próximo capítulo.